Olá, estamos iniciando mais um momento de breve reflexão aqui pelos canais da Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó. Esse instante que foi batizado de Momento Nosso Lar. A nossa breve reflexão na noite de hoje nos leva para o Sermão da Montanha, na qual Jesus prolatou o mais belo dos seus discursos, que ficou conhecido como Sermão da Montanha, na qual ele aborda a questão, entre outras coisas, das chamadas bem-aventuranças. E a certa altura, e esse é o tema da nossa reflexão nesse instante, ele exalta os pacificadores. Bem-aventurados, diz o Mestre, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Algumas linhas antes, nesse famoso discurso, Jesus havia chamado de bem-aventurados os mansos, que são os pacíficos. E logo após, ele eleva ao posto de bem-aventurado também os pacificadores. Então, ao mesmo tempo em que exalta, em um primeiro instante, os pacíficos, os mansos, no momento seguinte, logo à frente, Jesus exalta os pacificadores. Porque ser manso, ser pacífico, é diferente de ser pacificador. Ser manso, ser pacífico, significa não revidar, não pagar o mal com o mal, ser uma pessoa contida, não alimentar sentimentos raivosos de ira, de vingança. Significa ser uma pessoa da paz, no sentido do seu comportamento e das suas atitudes, ou seja, não ser aquele que se deixa levar pela ira, pela revolta sem fundamento e promove esse chamado, podemos chamar assim, de mal-estar espiritual para si mesmo ao se situar numa faixa vibratória que é levada através da ira, da raiva, do rancor. Mas pacificador é algo a mais. É algo que exige uma qualidade além de simplesmente ser pacífico. É como se Jesus dissesse nessa narrativa, nessa cronologia, que o primeiro passo para ser um pacificador é ser pacífico. Porque ninguém vai semear a paz, e essa é a definição de pacificador, aquele que espalha a paz, aquele que leva a paz, aquele que com o seu modo de agir é capaz de fazer com que a paz se propague. E ninguém vai ser capaz disso se não já não tiver no seu íntimo a qualidade de ser pacífico. Então, ser pacificador, além de exigir que a pessoa seja por si própria pacífica, mansa, como diz Jesus, que ele seja então um agente da paz, que ele promova a paz, que ele leve a paz por onde ele ande. Alguém que seja capaz de criar uma cultura de paz, levando ao coração das criaturas o entendimento e a compreensão de que é preciso ser pacífico, que é preciso abrir mão de radicalismo, de pensamentos discriminatórios, e é necessário que nós convivamos em harmonia e em paz. Então, o pacificador é a pessoa que, além de carregar no seu coração a pacificidade e não se deixar dominar pelos sentimentos de ódio, rancor, de vingança, é aquele que com o seu comportamento é capaz de influenciar quem tem contato com ele, para que a paz seja compreendida e aceita como uma virtude que nos eleva diante de Deus. Então eu sou pacificador quando, diante de uma contenda, eu sou capaz de fazer as pessoas refletirem. Quando eu sou chamado a conversar com alguém que está dominado pela ira e que não consegue, talvez, enxergar a realidade com clareza, eu sou capaz de dialogar com essa pessoa, sem intimidá-la, sem levar a ela um sentimento de culpa, mas fazê-la refletir sobre as suas atitudes e convencê-la que a paz é o melhor caminho. Temos entre paz e guerra uns antônimos, uns símbolos ou palavras que traduzem situações antagônicas, situações que são chamadas opostas. Então, temos de um lado a paz e do outro lado a guerra.
e estar promovendo a paz ou a guerra na nossa vida íntima, na nossa vida de relação, isso nos leva a refletir sobre as pequenas atitudes do nosso dia a dia. Não no sentido bélico propriamente dito, quando se fala em guerra, mas no sentido de levar a discórdia, de levar a ira, de alimentar sentimentos que levam a pessoa a cada vez mais se revoltar ou se irar. O pacificador é aquele que é capaz de, com uma conversa, com a sua simples influência, fazer com que as pessoas reflitam sobre as suas atitudes, reflitam sobre o seu comportamento, sem censurá-las, mas sim levando-as a refletir sobre os seus atos. Então, ser pacificador é ser capaz de transcender, de levar a cultura de paz ao coração dos homens. E a nossa responsabilidade de ser pacificador é ainda maior quando exercemos posições de liderança, que são aquelas posições de poder, de autoridade, ou qualquer ascendência que eu tenho sobre alguém e que me torna exemplo para o meu próximo. Que nós possamos ser pacificadores na nossa jornada aqui na Terra, influenciando as pessoas para o bem, para a reflexão, para o bom caminho. Que nós sejamos exemplos que levam ou que nos arrastam ou que nos apontam o caminho da tranquilidade, o caminho da concórdia, o caminho das boas relações, do diálogo e do entendimento. E que, se nós estamos na condição de servir de exemplo às pessoas, que nós possamos pedir a Deus que o nosso coração não se endureça e que a paz do Cristo seja reconhecida através do meu agir, do meu pensar, e que eu possa influenciar as pessoas para o bem, pois assim estarei sendo pacificador no sentido das palavras de Jesus, seguindo seus passos e caminhando rumo à vitória nessa encarnação, que é sair dela melhor do que aqui entramos. Uma boa noite a todos e um grande abraço.